Salve o poderoso Pai, Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abre o Santo Livro em 1 Pedro, capítulo número 5, do versículo 1 a 9. Todos amém? Amém? Diz assim então a palavra da terra. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor, para tomar o seu assento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amados, terminando hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, o estudo expositivo da Epístola de 1 Pedro, e assim, quando oportuno, entraremos na segunda carta de Pedro. Então, eu já convido você, ainda que você esteja lendo uma outra parte da Bíblia, um outro livro da Bíblia, eu recomendo você que você leia 2 Pedro. É curta, e ainda que você leia rapidamente, leia de novo. Terminou? Leia de novo. Certamente o Espírito Santo esclarecerá muitas coisas ao seu coração acerca dessa palavra. Nessa exortação final do apóstolo Pedro, ele encoraja aos seus ouvintes, mesmo que em meio ao sofrimento, à perseguição, que eles estavam sob o domínio do imperador Nero, que com mão de ferro estava perseguindo a igreja de Deus, matando, desapossando, humilhando, culpabilizando todos os flagelos sociais à igreja. Ainda assim, Pedro encoraja esses irmãos a não se eximirem de suas responsabilidades e de permanecerem em organização, porque a igreja é um organismo organizado. E Pedro, nessa exortação final, ele começa pela liderança. E nós vivemos, amados irmãos, um caos a nível de liderança, em todas as esferas: política, religiosa, social, acadêmico, qualquer nível social. Nós vivemos um caos a nível de liderança, a nível de exemplo, a nível de conduta, de postura, de testemunho. Nós somos carentes disso. Você pega o estado do Rio de Janeiro, na área da política. 5 dos governadores do estado do Rio de Janeiro foram presos. 5. Você tem noção do que é isso? 5 dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro presos. O presidente atual foi preso. Então, se pegar na esfera religiosa, crise. Então, Pedro, em todos os capítulos anteriores, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2,
ele coloca uma referência para nós. E para nós seguirmos as suas pisaduras, da qual Pedro falou. Ele deixou as suas pisaduras para que nós a sigamos como exemplo. Quem é esse modelo? Cristo. Cristo. No capítulo 1 ele fala assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo na área profissional, na área acadêmica. Não. Ele diz, seja santo em toda a vossa maneira de viver. O que ele quer dizer é, toda a sua vida, todo o seu ser, todas as suas ações, pensamentos, conduta, tudo aquilo que envolve a sua existência, deve ser santo, como é santo aquele que vos chamou. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. E agora aqui, amado, Pedro exorta, suplica aos presbíteros, anciãos, do qual ele diz, eu também sou, como quem diz, posso dizer, porque trafeguei por esse caminho, do presbitério, do apostolado, do pastorado, do qual o meu Senhor me chamou. Então vamos pegar aqui o versículo de número 1 em diante. Olha as coisas importantes que o apóstolo Pedro deixou para nós, amado. Vou ler nessa versão aqui, suplico. Na outra, ele já começa dizendo aqui na outra versão, e aos presbíteros. Quando ele diz e aos, suplico a vós. É como o apóstolo Paulo, ele escreveu também em Romanos capítulo 12, que ele diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, e apresentei vossos corpos como sacrifício. Pedro aqui, ele está fazendo quase que a mesma coisa. Suplico, portanto, aos presbíteros, rogo-vos, portanto, aos presbíteros, aos pastores, aos líderes que há entre vós, e eu sou também presbítero como eles. Aí ele dá uma referência aqui, testemunha ocular do sofrimento de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Amado, isso aqui é muito glorioso. Primeiro ele diz, eu sou testemunha ocular, eu vi o Senhor, eu estive com o Senhor. Quando ele me chamou, eu atentei para o chamado dele. Eu vi ele dar vista a cegos, eu vi ele curar 10 leprosos. Ele soprou sobre mim o Espírito Santo, e sobre o poder do nome dele, os espíritos imundos se sujeitam. Eu voltei alegre e falei a ele. Eu vi ele curar a minha sogra. Eu vi de fato ele ressuscitar Lázaro. Eu sou testemunha dos feitos do Senhor. E mais, quando ele ressuscitou, ele veio até mim, glória. O que ele quer dizer é, da mesma maneira que ele veio até mim ressuscitado e prometeu que voltaria, ele vai voltar. Aleluia. É isso que ele quer dizer quando diz a glória que plenamente há de ser revelada. Ele está falando da eternidade. Ele está ministrando aqui a esperança da glória. Irmãos, não podemos perder a esperança da glorificação de nossos corpos, amados. Não podemos perder a esperança do arrebatamento da igreja. Não podemos perder a esperança de um dia vermos o Senhor face a face. Independente dos nossos flagelos, lutas, adversidade, perseguição, como Edgar aqui nós estávamos expressando, algumas de nossas dificuldades de saúde, crise social, que seja, mas isso não pode nos abalar, isso não pode remover a nossa fé, isso não pode tirar nós da caminhada cristã, isso não pode remover de nós a esperança da glória. Não, pelo contrário, isso deve ser um combustível para nós continuarmos na caminhada da fé cristã, porque um dia ele voltará. Um dia ele voltará.
O apóstolo Paulo escreveu assim, Romanos capítulo 8, 18: porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, aleluia! Que esperança gloriosa! Olha que convicção, Fernando! Olha que certeza! Olha que plenitude! Olha que maturidade cristã! Eu estou em adversidade? Sim. Eu estou em crise? Sim. Estou sendo atribulado? Sim. Satanás está tripudiando sobre mim? Sim. Eu tenho sofrido ataques de todas as áreas? Sim. Mas para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não vão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Não tem como comparar com essa glória, com esse evento glorioso que acontecerá. Então ele suplica a esses presbíteros, porque ele também era. E amados, nós seres humanos temos dificuldade de lidar com posições, temos dificuldade de lidar com funções ou vocações que nós adquirimos ou recebemos. Tendemos a se ensoberbecer quando somos colocados numa posição que, entre aspas, pode ser superior ao outro. E eu digo entre aspas porque aquele que está em posição não é superior, pelo contrário, ele é inferior, ele está como serviçal dos demais e não para ser servido. E você já reparou, tem um ditado que diz, né? Quer conhecer o homem, faz o que com ele? Faz o quê? Dá poder, não é isso? Não, eu quero entrar na polícia militar porque eu quero ser quero proteger a sociedade, eu quero fazer cumprir a lei. E quando ele entra naquele ecossistema, ele começa a ver todos os meandros sociais e superiores dele que fazem coisas horrendas e ele fala, não tem como. E a pessoa começa a trafegar pela sua posição de uma forma inadequada. O camarada, ele recebe uma função de um capitão de um time, de um representante de turma, de um encarregado de uma empresa. Ele começa a tripudiar sobre os seus colaboradores. Mas não deve ser dessa maneira. Não deve ser assim. Então Pedro aqui, ele está suplicando como que esses presbíteros devem se portar, a importância de suas vocações. Presbítero aqui é a palavra para ancião, e no grego é de fato pessoas de mais idade, as pessoas que eram mais antigas em idade, em espiritualidade, em vida cristã, maturidade espiritual, que eram responsáveis pela igreja. Isso aqui é o presbítero. E aí, irmão, a igreja cristã parece que pelas empresas, organizações, ela vai criando mecanismos, posições que algumas nem bíblicas são, porque coloca assim, pastor presidente. Tem pastor presidente na Bíblia? Tem pastor. A presidente tem? Não. Aí tem o pastor adjunto, vice, presbítero, bispo. O bispo é o bispo. Aí então o apóstolo. Aí fica essa competitividade: presbítero, diácono, obreiro, instrumentista, músico. E a pessoa, quando recebe esses status ou esses títulos, a pessoa parece que subentende que ela está numa posição superior, que pode tudo. Não pode. Não pode. E olha aqui, amados irmãos, vamos olhar principalmente esse tópico aqui, principalmente esse tópico aqui, sobre a responsabilidade ministerial, pastoral, que recai sobre os ombros de um ministro. Versículo de número 2. Pastoreai, numa outra versão pode estar apacentai, não é isso? Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Pastorear, o que, amado? Como é que está escrito aí? Como é que...
O rebanho de Deus. O rebanho de quem? Deus. De Deus. E quem que vai pastorear esse rebanho? Quem? O pastor. Mas como Deus quer. Do jeito de Deus. Porque o rebanho é de Deus. Olha isso. Pastorear o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Aí ele vai dizer algumas maneiras de como ele deve fazer isso. Primeira delas, não por constrangimento, mas voluntariamente. Como Deus quer. É aqui que entra. Voluntariamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Quem? O rebanho. Antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Exemplo. Então, os presbíteros, os pastores, devem ser servos exemplares e apacentar o rebanho de Deus como Deus quer. Eu estava vendo um vídeo de uma jovem que era participante de um coral muito conhecido no Brasil, talvez você conheça. Eu vou falar, mas depois eu corto e tiro, né? Porque hoje em dia é complicado. Mas ela era participante do coral Quemuel. Quem conhece o coral Quemuel? Realmente conhecido. O coral rodou o Brasil todo, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa. E desde 2020, 2021, começou a surgir escândalos, né? Roupas, participações em festas, bebidas, comportamentos inadequados a servos do Senhor. E essa jovem que era participante desse coral, ela faz uma denúncia de inúmeros abusos, né? Abuso financeiro, abuso psicológico, emocional, de uma liderança extremamente, como diz aqui na King James, dominadora, como ditador. E há ministérios que são assim, mano. É regido por líderes ditadores, dominadores, que regem suas ovelhas, como disse aqui Pedro, que lhe foram confiadas por torpe ganância. Ela faz a denúncia falando: se eu perguntasse quanto que seria aquele show, eu era repreendida severamente na frente dos outros. Eu nunca soube quanto que foi o show, ou quanto eu era digna de receber. Eu nunca soube. E quando eu comecei a questionar, eu comecei a ser tratada de uma maneira grossa, áspera. Por quê? Interesses financeiros, sorte da ganância, dominação, tiraneio. Por exemplo, há pastores que proíbem seus membros de irem em outro ministério, em outra igreja. Proíbem. Eu não estou dizendo de um membro querer ir numa seita, mano. Por exemplo, um membro vem aqui e pergunta: pastor, olha só, minha prima, ela é do candomblé, entendeu? Pastor, mas eu amo minha prima. Aí vai ter uma festa lá, e ela me convidou: o que você acha? Tá entendendo? Não estou falando disso. Não estou falando disso. Porque eu vou uma outra igreja é da igreja, brava, pesada, TJ. Pastor, porque tem um amigo meu, ele é TJ, mas você tem que ver, pastor, homem sério, bíblico, coerente. Ele me chamou para ir nesse culto, pastor. Você tem que ver como é que ele explica a Bíblia. Vai ter um congresso lá. O que o senhor acha? O que eu vou falar? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pastores que querem ter o rebanho no seu cabresto. A minha mãe fala: pastor, olha só, a minha mãe, ela é de um outro ministério. Por exemplo, minha mãe é da Assembleia de Deus. Ela veio aqui algumas vezes, mas ela é da Assembleia de Deus. Ela se converteu na Assembleia de Deus. Pastor, eu vou na Assembleia de Deus. Tudo bem, pastor? Não, você não pode. Como assim? Por que eu não posso? Onde está a proibição? Fala de abuso ministerial, tirania, dominação, de pessoas que pela sua posição querem dominar as pessoas para terem o seu próprio domínio.
Tem uma outra cantora também que ela saiu do ministério, que depois ela percebeu que ela era extremamente dominada e abusada. Abusada não no sentido físico, tá, irmãos? Então, quando eu digo abuso, eu digo abuso ministerial. Aquela que canta, aqui é a minha alma, é Tamires, acho que Tamires o nome dela. Oi? Tamires Garcia, você já mandou o testemunho dela, né? Falando sobre isso? Forte ou não é? Fortíssimo. Então, essas dominações, eu acho que agora o pastor Vaguinho também, ele saiu também, desvinculou do ministério do Marco Pereira, acho que ele desvinculou, também deu um testemunho, ainda não vi o vídeo, também deu um testemunho dizendo, ele até no vídeo, na thumb, né, mas thumb é complicado, diz que aquilo lá era uma igreja, uma seita. Depois de todos esses anos, a ficha caiu. Então, percebe-se, amados, que se nós não termos fundamentações bíblicas, teológicas, nós não iremos perceber esses tipos de violações, esses tipos de transgressões. Por que muitos abusos sexuais acontecem? Porque a pessoa está tão cega, que a liderança dela dá um toque diferente, uma palavra diferente, um olhar que é diferente. A pessoa não entende aquilo como abuso, mas é. E vai chegar a instâncias piores. Por quê? Porque a pessoa não percebe. Então a conduta ministerial, ela tem os seus predicados. Primeiro, responsável. Um presbítero, um pastor deve ser o quê? Responsável. Cuidar do rebanho, orientar o rebanho, alimentar o rebanho, proteger o rebanho, servir o rebanho. E com isso ele vai ser um exemplo para esse rebanho. Então, há uma gama de textos aqui, amado, aqui a gente ficaria muito tempo, mas eu queria ler alguns aqui com vocês, mas a guisa de informação, eu vou deixar os textos, e se depois vocês quiserem ler a respeito disso, que fala de como deve ser um ministro, os predicados de um ministro, essas referências são importantes. A primeira delas é Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7, e versículo 17. Aqui o autor aos Hebreus, ele faz um pedido à igreja, ele diz: lembrai-vos dos vossos líderes, ou pastores, dependendo da tradução, que vos ensinam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. Versículo 17. Sejam obedientes a vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porque desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Então percebe aqui que é para nós observarmos atentamente o resultado da vida que tiveram. Todo o lastro da vida da pessoa até aquele pesado momento. Está aprovado? Opa, pode ir. Não está aprovado? Descarta essa conduta. Então nós devemos prestar a devida atenção. Esse texto aqui é a carta magna pastoral, 1 Timóteo 3. Vamos lá junto comigo? Alguém me ajuda aí com uma voz potente, por favor. 1 Timóteo 3, 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte,
Os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de toda ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Amém. Note aqui, por exemplo, vamos pegar aqui esse detalhe aqui, não neófito, ou seja, que não seja novo convertido, experimentado, apto para ensinar. Por que os presbíteros eram anciãos? Porque eles eram provados, experimentados, capacitados, aptos para ensinar e depois assumiram a sua vocação. O que nós vemos muito hoje, amado? Vemos pessoa que ele entra no ministério, ele tem uma experiência, ele se converte, ele consegue se argumentar bem, ele não tem vergonha de falar em público, ele consegue falar em público. E aquela pessoa ali, com 1 ano de convertido, 2 anos de convertido, ela já é consagrada. De repente ao diaconato, de repente ao pastorado, ou 3, 4 anos já entra no presbitério, e ela não é experimentada, ela não é nem apta a ensinar, mas é um presbítero, é um diácono, é um obreiro. E a palavra ainda diz, para que não se ensoberbecendo caia na condenação do diabo, porque vem a vaidade pela posição. Irmãos, eu canso de ver, eu canso de ver pessoas que se converteram, aí começa a dar ternadinho, de dia, não gosto de noite no culto não, é dando ternadinho, bonitinho, arrumadinho, sapatinho bico quadrado, saltinho de madeira, 2 cores, sapatinho de plástico colorido, né? Bonitinho, tá? Irmão, não dá 3 anos, aquela pessoa, você vê ela não passa, você não entende. Por que fulano voltou pro bar? Por que fulano voltou a usar droga? Por quê? Porque essa pessoa não foi experimentada. E mais, irmãos, essas pessoas mal entram, já tem oportunidade, já prega, já ensina, já ora por pessoas. É uma falta de zelo com o ministério e com as vidas. Cometer esse tipo de situação. Você vai em festividade? Oportunidade. E as pessoas estão ali, à frente, falando, ministrando, discipulando, orando, colocando em posição perigosa. Por quê? Porque lá na frente você vai ver que Satanás ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa, para que ele vai tragar essas pessoas. Então, quem deseja esse episcopado, uma excelente obra deseja. Mas a palavra diz, é fundamental, a versão que diz aqui, é fundamental, pois que o bispo, o presbítero, o pastor seja irrepreensível, marido de uma só esposa, nessa versão, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado a vinho, ou seja, ter vício, nem violento, mas sim amável, pacífico, não amante do dinheiro. Esse líder desse coral, que também é pastor, ele falou, eu vou processar, eu vou entrar na justiça. Eu vou processar, ela tem que provar. Vai entrar na justiça contra a ovelha. Aí você pega Coríntios, o que Paulo fala sobre isso? Quando tem esse tipo de relação e atrito entre irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Ela diz, não há liderança no meio de vós para que possa resolver? É necessário ir diante dos ímpios, essa causa? Está escandalizando a igreja, mano. Escândalo da igreja. A ovelha fala da liderança, o pastor fala da ovelha, a ovelha processa o pastor processa a ovelha. E o nome do Senhor está sendo envergonhado entre os gentios. Porque não há testemunho, não há referência, não há exemplo, não há conduta cristã bíblica. E nós devemos repudiar isso, estarmos atentos quanto a isso. Tito capítulo 1, a partir do versículo 5. Outro texto que eu queria ler, mas eu queria ler o capítulo todo, mas ele é muito grande, mas eu vou deixar aqui essa informação. 1 Timóteo 5, do 1 até o 25.
2 Timóteo 2, 24, 26, 1 Timóteo 4, 6. Esse texto aqui eu vou ler, esses dois últimos aqui. Mas vamos ler Tito. 1 Tito 1, 5. Por esta causa eu te deixei em Creta. Quem que ele deixou em Creta? Tito. O que Tito deveria fazer? Para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como eu já te mandei. Aquele que for irrepreensível. Irmão, para Tito fazer isso, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estabelecer presbítero. Para ele fazer isso, ele vai ter que fazer o quê? Paulo fala assim: aquele que for irrepreensível. O que Tito deveria fazer para ele achar alguém irrepreensível? Fazer uma avaliação, uma observação, ver uma conduta, ver como é que esse camarada é no trabalho, ver como é que esse camarada trata a esposa. Olha a esposa dele. É só olhar a esposa dele. Olha a esposa, os filhos dele. Observa como a esposa dele é, como ela se veste, como ela fala, como ela se porta. Olha os filhos dele. E quando a Bíblia diz assim, que tenha seus filhos em sujeição, muita gente pensa que seus filhos sejam crentes. Não é isso. É que seus filhos lhe respeitem e sejam submissos à sua autoridade. Porque como é que ele vai ter gerência sobre a salvação do filho? Não? Quem tem? Paulo fala assim na carta lá em Coríntios: ó, tu mulher, como sabe que vai salvar seu marido? E tu marido, como sabe que vai salvar tua mulher? Não sabe. Mas pela sua conduta ele é santificado. Ou seja, ele é purificado. Mas você não sabe se ele vai se salvar. Não é você que tem gerência sobre isso. Nós temos a responsabilidade de pregar, testemunhar. Temos uma conduta bíblica. Agora, salvar não. Nós ensinamos o nosso filho no caminho que se deve, mas se ele sair do caminho, a escolha é dele, não é? É dele. Então, quando ele diz em sujeição, é que seus filhos lhes respeitem, sejam submissos a ele. Então, era necessário que Tito observasse a conduta daquele que fosse ser levado ao presbitério. Versículo 6. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja repreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. Iracundo. Eu estava buscando Eloá. Aí eu passei por aqui lembrei, eu vi isso aqui, iracundo, eu lembrei. Eu passei pela garapa aqui. Tem um irmão, ele é presbítero também, ele conserta a bicicleta. Ele trabalha consertando bicicleta. Aí eu não sei se a bomba estava ruim, e está ele tentando estirar a bomba, a roda da bicicleta. Nada a bomba mexer. Aí eu passei de carro, eu vi ele tacando a bomba no chão, bravo. O pastor está bravo pra caramba. O senhor ficou iracundo com a bomba, ficou bravo. Que essa desgraça não mexe nessa praga. Largou a bicicleta, saiu. Ou seja, iracundo. Eu não estou dizendo que ele tem a natureza iracunda. O que o texto quer dizer é alguém que tem a natureza iracunda, violenta. Ele teve um pico de estresse e tacou aquela bomba ali. Estou dizendo que ele é assim. Mas o que Paulo está querendo dizer é alguém que tem um espírito iracundo, violento, tem um estilo de vida assim. Ou seja, o camarada era brigão, converteu, continua brigão. É aquela fala que de repente você já ouviu. Eu já ouvi de crente, tá? Já ouvi de crente. Que hoje a pessoa é pastor também. Sou crente, mas não sou trouxa não. Não pisa no meu carro. Ou seja, volta, iracundo. De repente, se essa pessoa for colocada à prova, ela manifesta aquele espírito de violência. Está entendendo? O nosso pastor nos ensina assim: o caráter cristão, ele não é posto à prova quando ele é posto em ação, mas na reação. Não é o que você faz, é como você reage. Porque você se proteger é uma coisa, mas se alguém te dá um tapa, qual é a sua reação?
Então, como que você reage diante de uma situação delicada? Nem dada ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso torpe, ganância, mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então é uma série de características. E assim, amados irmãos, outra coisa também que a gente tem que compreender. Alguém perfeito? Alguém pode reunir todas essas características? Vocês acreditam? Alguém pode reunir todas essas? Só Cristo. O que Paulo quer dizer é: a liderança ela tem que caminhar pelo caminho de Cristo. A Bíblia diz assim, que a vereda do justo como a luz vai brilhando, ele tem que ir estreitando, lapidando, melhorando, aperfeiçoando, até chegar a ser Cristo. Um exemplo bíblico, santo, reto. E esse texto aqui eu quero ler com os irmãos, já deixei aqui como referência. Esse texto aqui eu queria ler todo, tá? Mas ele é muito grande, nós perderíamos muito tempo, o tempo não é oportuno. Que é 1 Timóteo 5, do 1 até o final do versículo, do capítulo, que é o versículo 25. Vamos lá olhar, ler comigo, amado? Atos 20 e 28, isso aqui é importante. Atos 20 e 28, abra aí, por favor. Porque Pedro disse que é para pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. E quando eu leio isso, amado, assim, me causa muito temor, amém, amado? Muito temor. Atos 20, 28 diz assim a palavra da Eterna: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então Paulo estava se despedindo de Éfeso, os presbíteros começam a chorar, eles oram ali, e Paulo libera essa palavra para eles: olhai por vocês, observai vossas condutas, observai vossos comportamentos, vossas falas, e o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Por quê? Porque ele resgatou essas vidas com o próprio sangue. Então há uma seriedade, amado, muito grande no ministério, na vocação, no chamado, e que causa temor, um peso e uma responsabilidade. Quer ver uma coisa que tira o meu sono, amado? Que eu me martirizo? É esse texto aqui, ó, Provérbio 27, 23. A aplicação desse texto aqui é na área da economia, mas na área espiritual aplica-se também ao pastorado. E esse aqui tira o meu sono, já me trouxe lágrimas, porque é um texto que, confesso para os irmãos, ele não se cumpre na minha vida. Ele não se cumpre na minha vida. E me causa muita tristeza isso aqui. Provérbio 27, 23, que diz assim: conhece bem o estado das tuas ovelhas e prestai atenção aos teus rebanhos. Ele fala de economia, finanças, esse texto aqui. Mas se for aplicar biblicamente, ministerialmente, no pastorado, o pastor ele deve conhecer bem o estado das tuas ovelhas e prestar atenção ao rebanho. Isso se requer tempo. E eu não tenho esse tempo. Eu não tenho. Isso aqui não cumpre na minha vida. Conhecer bem o estado de todas as ovelhas. Eu não conheço o estado de todas as ovelhas. Eu simplesmente sou displicente nisso. Pelo trabalho? Pelo trabalho. E quando dá tempo, aí o corpo fala: pô, tá cansado, vai para casa. Invariavelmente.
E isso é um martírio, é um flagelo que eu carrego. É um flagelo que eu carrego. 27 que mais? Provérbio 27 e 23, se eu não me engano. Isso, Provérbio 27 e 23. Eu até presenteei o pastor Wellington com uma caneca, com uma xícara, eu amo xícara. Ele também gosta muito de café. Eu fiz uma xícara para ele. E coloquei esse texto aqui para ele. E confesso para os irmãos que o meu desejo, amados irmãos, era assim: ter a oportunidade de ir na casa de cada membro, conversar, conhecer, orientar, apacentar, mas não dá. E isso me martiriza por demais. Vocês não sabem o quanto eu me sinto impotente, incapaz e incompleto por não exercer o meu ministério da maneira que eu desejaria exercer. E todas as vezes que eu leio esse texto aqui, eu falo: eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Porque quando Pedro ele vai terminando a sua exortação pastoral, ele aponta para a recompensa. Ele fala: não faça isso por torpe ganância. Não faça isso visando interesse financeiro. E tem ministério que paga 15 mil reais para o pastor, 20 mil reais, 10 mil reais, para alguém exercer uma vocação gloriosa como essa. E a recompensa pastoral é, Pedro disse, quando aparecer o sumo pastor, quando Cristo aparecer, esse pastor ele vai alcançar uma incorruptível coroa de glória. Essa é a recompensa dele. Esse vai ser o privilégio dele. Porque quando Pedro tem um encontro com o Senhor, o que o Senhor disse para Pedro, mano? Pedro voltou a pescar. Aí Jesus aparece para ele, pergunta: tem peixe? Pedro estava, se fosse qualquer outro ministério, Pedro não voltaria mais. Mas Jesus vai lá e resgata Pedro. Tem peixe. Quando ele vê, afasta de mim que sou pecador. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ah, então apacenta meus cordeiros. Apacenta. Você vai demonstrar o seu amor por mim apacentando as minhas ovelhas. Então Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele sabia muito bem da responsabilidade que um ministro ele deve ter. E nós devemos ter essa consciência. Não sermos ditadores, mas sermos submissos e servos da igreja de Cristo. Vamos andar para ganhar tempo. Versículo 5 de 1 Pedro. A submissão é a marca da igreja, amados. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A submissão, a humildade é a marca da igreja. Por que ele diz os jovens? Porque o jovem ele tem por si uma característica de ser independente, já reparou? Somente filho. Igual Liz aqui. Está pequenininho, você mete a mão, você vai arrastando, você carrega no colo, ela vai indo. Já tem mozinho, né, Nelson? Já tem mozinho um pouquinho, né? Aí quando o filho vai pegando 12, 13, 14, 15, 16, aí de repente é uma festinha para ir. Aí você fala: vamos, filho. Mas tem vez que ele vai falar para você: pô, não quero não, cara. Quero não. Faz isso. Eu vou fazer. Mas está falando faz isso? É fazer agora. Ele fala: eu vou fazer. Mas fazer o tempo dele. Então, a insubmissão ela é oriunda da juventude. Mas quando o jovem nasce de novo, amado, quando ele se converte e ele recebe uma ordem, ele se submete. Por isso que Paulo diz: semelhantemente o quê?
como o presbítero é submisso a Cristo, vocês vão ser submissos ao presbítero, os jovens devem ser sujeitos aos anciãos, e todos devem ser sujeitos uns aos outros. E o que vai reger essa submissão é a humildade de vocês, porque o humilde não se sujeita. Hã? Eu falei o quê? O orgulhoso, o soberbo, não se sujeita, porque ele fica duro. Quando ele recebe uma ordem, ele fica duro, inflexível. O soberbo, sabe o que ele é? Autônomo. Ele quer fazer as coisas por si. Se ele não for participante daquilo, para ele não está bom. Se ele receber uma ordem, ele faz, mas faz com o coração não voltado para aquilo. Soberbo, arrogante, prepotente. Deus resiste a esse tipo de gente. E Pedro diz para quê? Que nós sejamos humildes, sujeitos uns aos outros. Porque Deus vai dar motivo. Sabe por quê que vocês devem ser assim? Porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, irmãos, para ser submisso deve ser humilde. Eu amo uma das coisas que Neguinho fala, Levi, que invariavelmente as coisas, quem diz muito isso também é o irmão Mauro, falava muito sobre humildade, o irmão Genilson fala muito sobre humildade. E não só falar, mas ser, amado, humilde. E não tem nada a ver com simplicidade, tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter. E quando a gente coloca humildade, coloca uma outra palavrinha assim, ó, obediência. O humilde, ele é obediente. E a submissão e humildade é a marca da igreja. Jesus disse em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o humilde, o que submete, ele não vai fazer a sua, mas a vontade de Deus. Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para as vossas almas. Então essa deve ser a nossa marca. E na linha de raciocínio de Pedro, a pessoa que não é humilde, amado, ela tem tribulação na sua alma. Que tipo de tribulação? Tribulação emocional. Olha onde que ele vai falar. Versículo 7, olha aí. Leia, já por favor, o que está escrito aí? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado com vós. Então Pedro fala de um assunto que é atual, não é não? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está correlacionado. Está correlacionado ao assunto do presbitério, está correlacionado à submissão do jovem para os anciãos, dos anciãos para com os jovens, dos anciãos e jovens para com a liderança, da liderança para com a igreja. E se ambos não viverem isso, ele diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a ansiedade ela tem que ter um destino, e não é no seu coração, é na mão de Deus. E hoje a gente vive a geração ansiosa, nervosa, uma geração que vive preocupada. E a ansiedade ela tem tratamento. E a Bíblia fala sobre isso aqui. Eu não tiro, vocês sabem muito bem disso, eu não removo o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ou o psicanalista. Eu não removo. Mas a palavra de Deus é remédio para a nossa alma. E a Bíblia diz que a gente vive pela fé. Ou cremos ou não cremos. Posso buscar ajuda? Se você quiser buscar ajuda, você pode buscar ajuda. Você deve buscar ajuda. Mas todo o tratamento para a ansiedade está aqui na palavra de Deus. Está aqui. Vamos definir
definir o que é ansiedade? O que você acha que é ansiedade? Vamos dialogar. Dá uma definição de que é ansiedade. Essa daí é minha. Você é inteligente, meu filho. Você é malandro. Mas dá uma definição aí, gente. Querer tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Fala aí, Renatinho. Alguém ansioso? Tudo pra ontem. Tudo para ontem. Fala aí, meu pastor. Eu penso também, pastor, que diante do que já foi falado aqui, muito dessa ansiedade a gente pode ocasionar por falta da obediência à palavra do Senhor. E uma vez que não tenha essa obediência, as pessoas vão vivendo naquela ansiedade e causam esses transtornos na mente. Lembra que eu falei aqui também que o insubmisso, ele é autônomo. Lembra que eu falei isso? Ele é autônomo, ele é independente. Ele quer fazer por si. Ele não confia em Deus. Ele quer fazer por si. E quando nós queremos fazer algo e a gente não consegue, que a gente quer para ontem, que é um excesso de presente, um excesso de futuro no presente, eu começo a ficar em crise, em ansiedade. Eu quero para ontem, eu quero para agora, eu quero para já. É aquelas pessoas que têm a síndrome de mandar, que aponta, faz, e fica nervoso, começa a gritar, esbaforido, nervoso, nervosa. É uma preocupação excessiva, persistente, permanente, que nunca passa. Altera a frequência cardíaca, causa insônia, abala o sistema emocional, em que a pessoa fica trêmula, a respiração ela fica rápida, a pessoa tem sudorese, soa, transpira. Ansiedade, falta de confiança, insubmissão, tira das mãos de Deus e ela acha que pode resolver. Não consegue? Fica ansioso. Não consegue. Ela quer trazer o amanhã para agora, ou ontem para agora. Não dá, não tem como. Eu não sabia esperar. É não saber isso. E os salmos falam tempo todo. Esperei. Como? Mas não é difícil esperar esse negócio. Aí tem outro salmo que diz, não me recordo agora qual é, não sei se é o Salmo 70. Apressa-te, Senhor! É um salmo assim, o salmista grita. Apressa-te, Senhor! Aí Deus fala, não é no teu tempo. Não é no Cronos, é no Kairos. Aí a ansiedade é burrice. Tremendo. Não esperou no tempo? É complicado, isso daí é complicado. Né? Então, irmãos, olha só. A ansiedade, o remédio bíblico para ela, é aquele velho remédio antigo. Aquele velho remédio de Moisés, de Elias, de Abacuque, Neemias. Qual remédio que é? Qual remédio que é? Qual é? A oração. O ansioso não ora, porque o ansioso quer resolver, ele quer fazer. Quando Pedro diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa, você consegue pegar a ansiedade? Então como é que você vai lançar sobre ele? Na oração. O ansioso não tem paciência para esperar. O ansioso não ora. Eles estão sob perseguição, mano. Flagelos, lutas, crises. E Pedro está falando, tem uma organização, se sujeitem. Vocês têm pastores, vocês têm presbíteros, vocês têm anciãos, jovens, se submetam. Anciãos, se submetam aos jovens. Seja um exemplo, um modelo. Orem. Orem. Olha aqui que texto tremendo, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos, outra versão, não estejais ansiosos por coisa alguma. E a Bíblia diz para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, por nada, irmão, nada.
E tem gente que fica ansioso por qualquer coisa. Né, Marina? Né, Marina? Falei, gente, Marina, Mael acabou de chegar. Não, mas a tua... Calma! Não fica ansiosa por coisa alguma. Por nada. Pelo carro que quebrou, pelo marido que foi, pela mulher que saiu, pelo filho que está rebelde. Nada. Nada. O que eu faço, pastor? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, ou seja, sendo grato ao Senhor, em adoração a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Está vendo que é emocional? E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Deus só será comigo e com você se isso dominar o nosso pensamento, nós aprendermos, recebermos, ouvirmos, e nós observamos e fazer obediência, meu pastor. Se não fazer, não adianta. Não adianta saber, tem que fazer. E eu costumo dizer da nossa igreja, falar das igrejas é fácil demais, mas vou meter o dedo na nossa ferida. A gente sabe demais e faz de menos. Essa é a verdade. E Deus só será conosco ou com o ansioso se o ansioso fizer isso. Colocar diante de Deus as suas súplicas. Mas pastor, já coloquei, continua. Não é para parar. A Bíblia diz para a gente orar sem? Então, a gente não pode. A gente deve permanecer em oração. Esse é o remédio contra a ansiedade. Salmo 121 diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 2 Coríntios 4,16, olha que texto tremendo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória, não atentando nós para aquilo que se vem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Ou seja, o espírito ansioso, ele define a pessoa, causa doença na pessoa, enfermidade na pessoa, ataque cardíaco, derrame e tantas outras enfermidades que vêm no combo, no bojo. E o remédio é sempre o mesmo. Salmo 34:4, busquei ao Senhor, buscar que é oração, e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Oração. Oração. Junto dela, a pessoa que tem problema de ansiedade, uma atividade física, uma dieta saudável, um sono adequado, exercício de relaxamento. Isso traz a nós, irmãos, um relaxamento. A ansiedade, ela cai por terra. Sair da monotonia, daquela coisa mórbida, fazer alguma coisa, e a pessoa vai deixar a ansiedade. Há um ser que alimenta-se dessa crise, e o nome dele é o diabo. Está escrito aqui. O ansioso é um prato cheio para o diabo. Assim como o insubmisso, o que não é humilde, é orgulhoso, é soberbo, é prepotente, é um alvo fácil, o ansioso também é. Pessoas ansiosas, elas são presas fáceis para o diabo. Versículo 8 de 1 Pedro. Eu tenho que andar, que eu já estourei meu limite de tempo. Pedro disse: sede sóbrios, vigiai. Ele está falando sobre a ansiedade, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aí ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí você vai fazer uma hermenêutica do texto. Quem que o diabo vai tragar? Quem?
ansiosos. E o que eu devo fazer? A hermenêutica do texto. Olha para o texto. Lançar. Versículo anterior, posterior. Primeiro eu lanço. E o que eu devo fazer também? Opa! O que eu faço? Resistir. Versículo 9. A qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Então eu entrego e permaneço firme. Por quê? Porque Satanás ele vai fazer pressão para te derrubar. Ele quer fazer pressão para derrubar. Derrubando minha esposa, me derruba. Então ele quer fazer pressão. A pessoa fica nervosa, ansiosa, quer resolver, grita, tira os cabelos, ele quer fazer na carne. E a pessoa não fica firme, não ora, não busca, não tem paciência, não resiste firme na fé, sabendo que essas aflições se cumprem em muitas vidas, irmão. Está aí. Então nós devemos ter controle e esperar a nossa redenção. E Pedro termina de maneira gloriosa, retumbante, do versículo 10 a 14, ele diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, aleluia, com o cuito escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa colheita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo o que ele quis dizer aqui, amado, a glorificação nos espera. É isso que ele quer dizer. A glorificação nos espera. E mais interessante, olha como é que Pedro ele não era soberbo, altivo. Ele falou, eu não fiz nada disso sozinho, eu não escrevi sozinho, eu tive a ajuda de Silvano, de Marcos, de inúmeros irmãos. Por isso, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, ou seja, com um beijo fraterno, um beijo de carinho, de afeto, de entranhas de misericórdia, porque a glorificação ela nos espera. E eu termino aqui lendo esses dois textos, ficamos de pé em nome de Jesus. Quero cantar um louvor ainda, mano. Por favor. Algum louvor da eternidade, algum louvor de glorificação, escolhem aí, por favor. Romanos 8,30, Paulo diz, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Filipenses 3,21 diz que transformará nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o texto célebre da nossa glorificação, que é 1 Coríntios 15:51, que Paulo diz, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Temos muitas tribulações, amado, em nossa vida. Tribulações emocionais, físicas, ou seja, de saúde, debilidades, necessidades materiais, perseguições, flagelos. Mas a certeza da fé é que tudo isso tem um prazo de validade. Vai passar. E ainda que não passe nessa terra, a eternidade nos aguarda. Glória. A certeza, meus irmãos, que eu quero que você tenha, a certeza do apóstolo Paulo, que ele gritava para o inferno ouvir, o céu, a terra e o inferno. Para mim eu tenho por certo, o que ele quer dizer é, eu não sei quanto a vocês, mas para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada se compara com aquilo que há de acontecer conosco. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar esse